vamos lá. Semana passada nós iniciamos a aula 2, né? Teologia do aconselhamento. Nós já tínhamos na aula primeiro falado dos fundamentos do aconselhamento bíblico e na aula 2 começamos a tratar sobre a questão da teologia. Nós vamos passar aqui os slides iniciais, né? Esse primeiro aqui que aponta, de certa forma, aí, uma sequência que nós teremos no curso, né? Então, nós, na primeira aula, na aula 1, que foi dividida em duas partes, nós tratamos o que é aconselhamento, por que nós precisamos de aconselhamento, por que é aconselhamento bíblico, que não pode ser um aconselhamento qualquer, tem que ser bíblico, e quais os fundamentos do aconselhamento bíblico. Então, nós já tratamos isso na aula 1, parte 1 e parte 2. Semana passada começamos a tratar sobre teologia e o aconselhamento bíblico. Será que tem relação teologia e aconselhamento? E aí nós começamos a primeira aula, a aula 2, parte 1, semana passada, tratando das questões gerais e hoje entrando um pouco mais nas questões teológicas. Ainda vamos tratar do que faz o aconselhamento, como ser um conselheiro bíblico, qual o perfil do conselheiro e o que é possível mudar usando a Bíblia e como aconselhar na prática, que vai ser a parte mais longa aqui do nosso curso, né, com várias outras partes, onde nós pretendemos, depois de toda a base necessária, começarmos a tratar assuntos específicos. Pastor, como que eu vou aconselhar um casal querendo divorciar? Alguém pensando em suicídio? Como que eu vou aconselhar alguém que foi alvo de abuso sexual? Como que eu vou aconselhar um viciado? E aí a gente vai, então, começar a trabalhar, biblicamente falando, com cada uma dessas situações também. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira parte nós caminhamos, eu vou correr aqui com os slides, porque aí na parte 2 eu faço um resumão aqui, então por isso que eu estou aqui. Pronto. Vou voltar que eu corri demais. Aí. Então, fundamentos do aconselhamento bíblico, parte 2, está errado, é teologia do aconselhamento bíblico, viu, Samuel? Acho que eu Ctrl+C, Ctrl+V e não mudei aqui. Então, ao invés de estar escrito fundamentos do aconselhamento bíblico, a aula 2 é teologia. Qualquer coisa você põe no chat aí, porque eu errei aqui, eu pus o slide anterior. Então, vamos lá. O resumo da aula 2. Nós vimos que a nossa teologia, que é o que é a teologia de um modo bem simplista? A minha interpretação da Bíblia e consequentemente, o ensino dela, a doutrina. O modo como eu entendo a revelação bíblica. A Bíblia é inspirada, a teologia não, por isso tem tanta teologia ruim, né? Porque os homens, cada um vão interpretar de um jeito. Então nós vimos que a nossa teologia define o nosso aconselhamento. E aí nós demos exemplo, por exemplo, demos como exemplo uma igreja cuja teologia é da prosperidade, onde o crente não pode sofrer, não pode passar por nenhuma dificuldade de saúde e nem dificuldade financeira. Então, dentro da teologia da prosperidade, se você está isso, ou porque você está com encosto, ou porque você está em pecado. Então, você tem que fazer quebra, né, culto de libertação, tarará. Como que vai ser o aconselhamento bíblico numa igreja dessa? O cara chega lá e ele fala assim, eu estou traindo a minha esposa, o que eu faço? Isso aí é uma entidade, é um encosto que você tem. Isso aí alguém te consagrou a Pombagira, Maria Padilha, não sei o que. Você participa de 55 cultos de libertação que vai estar resolvido. Não, mas é que meu pai também era adulto, meu avô... então é maldição hereditária. Então o negócio é mais sério. Então você vai ter que fazer, em vez de 50 e poucas cultos de libertação, 112. E aí vai jogando nas costas de Satanás, indo da libertação, os problemas que porventura você tem aí. Então a teologia gera um aconselhamento bíblico. Então isso nós tratamos lá. E aí vimos o segundo ponto, que é os critérios rígidos para a interpretação bíblica é a chave de uma teologia bíblica e, consequentemente, de uma prática bíblica. Eu preciso ter uma boa teologia para ter uma boa prática e, consequentemente, um bom aconselhamento. Então, eu preciso de critérios que preservem a interpretação bíblica segundo
aquilo que a palavra de Deus revelada me coloca como critérios. A Bíblia interpretando a própria Bíblia, textos mais claros trazendo luz, observando o gênero literário de cada livro, contexto histórico, fazendo uma exegese gramatical, histórico-gramatical aprofundada, né? Observando, obviamente, a nossa confissão de fé, que já foi pautada numa teologia bíblica coerente. Ou seja, eu preciso de alguns critérios, porque senão eu vou ter uma teologia ruim, e se eu tiver uma teologia ruim, ou uma teologia falsa, eu vou aplicar isso no aconselhamento bíblico. E aí o meu aconselhamento não vai ser bíblico. O meu aconselhamento vai ser, infelizmente, mal direcionado. Tudo bem? Vimos também que aconselhar não é um dom. Eu não tenho dom para aconselhar. Não existe o dom do aconselhamento, porque é justamente uma exigência para todos os cristãos. Nós vimos lá em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e assim admoestai-vos ou aconselhai-vos uns aos outros. Lembra disso? Então, uma ordem para que todo cristão tenha conhecimento da Bíblia para aconselhar o outro. Com bondade, como é dito lá em Romanos 15,14, mas é uma atividade comum para todo crente. Então, se é uma atividade comum para todo crente, eu não posso dizer que é um dom. Porque, como nós já estudamos e vimos, o Espírito Santo concede dons específicos a cada um como lhe apraz. Então, a palavra de Deus não exigiria de mim uma prática de aconselhamento mútuo se eu preciso de ter um dom para fazer isso. Então, eu entendo que aconselhamento é uma prática cristã, que todos nós temos que estar preparados para ela. Agora, é óbvio que alguns dons específicos são importantíssimos no ministério do aconselhamento bíblico. O próprio Deus concedeu uns para apóstolos, outros para pastores, evangelistas, com o fim do aperfeiçoamento do corpo. Lembra lá de Efésios capítulo 4, versos 11 e 12? Se você não lembra, depois você dá uma lida lá. Então, os dons vão facilitar o exercício do ministério. Agora, a questão da atividade de aconselhar tem que ser algo de toda a igreja, desde que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Você não vai aconselhar daquilo que você acha. Não, porque quando eu era moça, o Clodovil falou na TV Mulher, junto com a Marta Suplicy, nossa, eu guardei aquilo para mim para a vida inteira. E agora, então, você faz isso, fulano, que vai dar certo. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Tá bom? Porque isso não é aconselhamento, meu Deus do céu. Isso aí você está passando ensinamentos cujo fundamento não é bíblico. Então, mesmo que você cresceu na década de 80, assistindo toda manhã TV Mulher, né? Recebendo lá instrução coach, né? Da Marta, do Clodovil, e seja eu mais quem lá, que era, né? Joga isso fora. O seu aconselhamento tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Tudo bem? Então, vamos lá. E vimos também na aula, na parte 1 aí, que aconselhamento bíblico é uma prática que visa a edificação da igreja, a edificação do corpo. Por isso é tão essencial. Tá? Não substitui, obviamente, a pregação, como Paulo fala, né? A profecia é o top 1, né? Quando ele está falando de dons, a pregação, porque é ela que vai ensinar, é por meio dela que as pessoas... Mas o aconselhamento, irmãos, é a pregação sendo aplicada no dia a dia. Então, ela faz parte dessa edificação da igreja. Relembrado isso, vamos então para a aula 2, Teologia do Aconselhamento. E vamos ver quais são alguns critérios aí fundamentais de uma teologia bíblica que devem ser aplicadas no aconselhamento. Inicialmente aqui nós separamos alguns pontos, nós não temos pressa com isso,
Se você quiser numerar, aí você vai numerando. No meu slide não vai estar numerado aqui. Mas, se não me engano, acho que são 18 pontos que eu coloquei, tá? Você na sua anotação, por uma questão didática. Se quiser numerar, você fica à vontade. Primeiro ponto aí, dentro da teologia do aconselhamento, o óbvio precisa ser dito. Para ser um aconselhamento bíblico, tem que ter baseado na Bíblia. Então, o aconselhamento, ele é baseado na palavra de Deus. Vamos ver esses textos aqui comigo. Então, vamos lá para a gente ir pontuando algumas questões aí da teologia do aconselhamento. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2 a 4. Paulo falando a Timóteo, ele vai dizer assim, 2 Timóteo 4, verso 2 a 4. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tudo bem? Então veja, são expressões aqui, ó, corrigir, repreender, exortar, que são expressões que apontam para aconselhamento. O que é aconselhar? Nós já vimos isso lá na primeira aula. O que é aconselhamento bíblico? É corrigir, é exortar, é repreender, é confortar, é direcionar. Lembra que na primeira aula lá, você fez a anotação, isso é o que é aconselhamento? Nós pegamos todos esses verbos lá e apontamos. Então, Paulo vai dizer aqui que a função, né, de Timóteo para abençoar a igreja é pregar a palavra. E a correção, a repreensão, a exortação são baseadas na palavra. Por isso que ele diz, com toda longanimidade e doutrina, e ensino. E aí ele vai dizer, porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. E essa é a realidade que nós estamos vivendo na nossa geração, inclusive pessoas que se dizem crentes, mas quando se aplica um padrão de sã doutrina, ela fala, não, eu não quero essa. Porque existem outras ciências aí que me falam diferente. Então veja, o aconselhamento bíblico tem que estar baseado nas Escrituras, porque segundo o padrão das Escrituras, só ela de fato pode me corrigir, me repreender, me exortar, para que eu esteja firmado dentro de um padrão que Deus quer que eu esteja. Eu fico admirado, porque às vezes nós somos influenciados por tantas questões extra-bíblicas, e a gente tem uma facilidade para tentar embutir esse negócio no nosso dia a dia, né? Acho que foi semana passada que eu até brinquei, né? Às vezes a gente não conhece bem a palavra do Senhor e a gente nossa, mas tem um versículo na Bíblia que olha, é fantástico. Eu não sei onde está, não sei quem falou, mas tal. Aí liga para mim e fala, pastor, onde que está aquele versículo assim? Não existe. Não existe? Ai, meu Deus, de onde que eu tirei isso então? Aí vai ver, é do caminhão do vizinho. Está lá a faixa do caminhão lá. Aí ela acha que é um versículo bíblico. Para com isso. Isso não é fonte de aconselhamento. Fonte de aconselhamento é a palavra, é a Bíblia. 2 Timóteo, voltando aí no capítulo 3, né? Verso 16 e 17, que é o fundamento maior. Então ele vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus. E toda a Escritura é útil. É isso que ele está dizendo aí. E é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a educação na justiça, com uma finalidade, a fim de quê? A fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, as Escrituras é o maior tesouro, é a maior riqueza que nós temos para nos conduzir a um patamar de compreensão da vida. Aqui a perfeição não é a ausência de a ausência de pecado. Mesmo porque nós sabemos que a questão do pecado não vai estar com a gente aí até o dia de morrer. Mas é a perfeição no sentido de você compreender a vida. Porque é ela que é útil para te ensinar. Ela que é útil para te repreender, para te corrigir, para te educar na justiça, no padrão moral, no padrão que é justo. Quando eu desprezo as Escrituras como fonte inspirada por Deus e útil para me conduzir a essa perfeição de entendimento, para que as minhas obras, a minha prática seja perfeita, e eu corro atrás de outras coisas, vai dar ruim. As pessoas às vezes tentam mudar um pouco algumas práticas, né? Que são bíblicas, que são originariamente bíblicas. Você vai para Filipenses, por exemplo, capítulo 4, verso 8, ele diz, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí vem a Sheish Noé e fala assim, tenha pensamentos positivos. Aí você fala, nossa, que coisa linda. A gente já tinha esse princípio. Lance sobre Deus a sua ansiedade por meio da oração, com ações de graça. Aí vem, sei lá, um voodoo. Você precisa ter um coração agradecido. Você assiste lá o filme lá do Jack Chan, né? Ou lá do menino Karate Kid. Aí o japonês chega lá e fala, você tem que ter coração agradecido, Daniel. Aí você fala, nossa, que ensinamento maravilhoso. E a Bíblia já tinha de dizer, em tudo dai. A gente despreza a Bíblia, irmãos. E aí pega alguém que se diz iluminado aí, e fala, nossa, dá um valor para aquilo. Nós não precisamos de ninguém e de nada mais do que a palavra. Ela é útil. Ela me leva à perfeição de obras e de entendimento da vida. Por isso o aconselhamento tem que estar pautado nela. Pastor, mas tem coisa que acontece no dia a dia que não vai estar aqui. Vai, pode ter certeza que vai. Vai ter algum princípio, vai ter algum preceito, vai ter algum direcionamento que é aplicado em toda e qualquer situação da vida humana. Você pode ter certeza disso. O problema é que nós não conhecemos a caixa de ferramenta que está disposta aqui. Tem ferramenta para tudo aqui. É igual um menino lá que foi ajudar um mecânico, primeiro dia lá, o jovem aprendiz, aí o mecânico falou, naquela caixa ali tem todas as nossas ferramentas, porque ele não sabe o que tem ali dentro. Aí o chefe chega para ele e falou, tira esse parafuso aí. A mulher falou, vai dar certo? Não, tem uma ferramenta específica para isso. Se for querer tirar algum parafuso no dente, você está perdido. Ah, mas eu não sei o que tem lá. Então a primeira coisa que você vai fazer, primeiro dia que você vai lá, quando vai aprender lá, o cara ele vai pôr o painel de ferramenta e abrir a caixa de ferramenta para você falar, isso aqui é uma chave de fenda. Fala comigo. Chave de fenda. Nossa, que idiotice. Mas é a primeira coisa que faz.
Porque aí na hora que o cara está debaixo do caminhão, do carro, vai lá, pega a chave Philips. Aí ele vem e volta, só tinha Tramontina, não achei da marca Philips. Não é assim que vai acontecer? Então ele tem que aprender. Com a Bíblia é a mesma coisa. Ela é a base do aconselhamento? É, mas eu preciso saber quais as ferramentas que ela me traz. Para usar essa ferramenta na hora certa, do jeito certo e no momento certo. Porque senão eu vou passar vergonha. E ela se apresenta como sendo a fonte para me conduzir à perfeição de entendimento. Por isso que ela tem que ser a base de tudo. Tudo bem? Hebreus capítulo 4. Verso 12. Aqui falando das Escrituras, fazendo a relação de Cristo como sendo a expressão de Deus, né, na revelação. Então a própria Bíblia é o próprio Cristo, no sentido máximo aí do entendimento. E é por isso que a Bíblia é apresentada como sendo algo vivo. Isso aqui não é um livro com letras mortas. Então o verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é o quê? Ela é viva. A palavra de Deus é viva. E mais que isso, ela é viva e eficaz. O que é algo eficaz? Produz efeito. Ou seja, que ela supre tudo o que é preciso para determinada situação. Não é meia boca. Não é uma gambiarra. Não é um paliativo. Ela é eficaz. Ela resolve o problema. É isso que ela está dizendo. Ela é viva e ela resolve o problema. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmão, o ideal seria que a gente tivesse tempo para aprofundar cada tema. Mas a ideia aqui é que a palavra de Deus, além de viva e eficaz, ela é tão poderosa que ela penetra e divide o indivisível. Nós já estudamos aqui em outro momento. Alma e espírito na Bíblia são sinônimos, é a mesma coisa dentro da cultura judaica. Na cultura grega é diferente, mas na cultura judaica é a mesma coisa. Ok? Dividir juntas e medulas são 2 expressões que apontam como sinônimo, a mesma coisa. E além de ser cortante para dividir o indivisível, ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração, ou seja, as questões mais intrínsecas dos seres humanos. A Bíblia, ela nos desmascara nos mais profundos intentos. Porque ela é viva, eficaz, poderosa. Às vezes, nós como conselheiros, nós não temos essa capacidade de discernimento. Você não sabe o que está no coração do miserável que está lá te procurando para aconselhar. Ele vem, ele te fala um negócio. Nós vamos ver que dentro da teologia, nem sempre o que ele fala é aquilo que realmente é. Então ele vem, ele te apresenta um cenário que você não consegue discernir necessariamente. Às vezes você está achando que o problema é um e é outro. Mas aí você vai para as Escrituras e a palavra de Deus, como é viva, ela vai falar com aquele indivíduo que você está ali para. E aí você lê um texto com ele, trabalha um texto com ele, que vai penetrar e discernir o propósito do coração dele, que você, como conselheiro, não tem condição de discernir. E já algumas vezes aconteceu, você está lendo a palavra com o cara, aí Deus quebra a pessoa, desmascara a pessoa, discerne o propósito do coração. E aí ela confessa o pecado dela. Que até então
para o conselheiro estava escondido. A palavra tem esse poder de penetrar, de discernir, de separar. Porque ela é viva. Ainda falando disso, um outro texto que eu não pus aí, mas deixa eu aproveitar aqui. Pedro. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui agora, né? De cabeça assim. Primeira de Pedro, capítulo 1. Verso 22 a 25. Ele vai dizer assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência ao quê? A verdade. A verdade é o que mesmo? Bíblia, palavra, o próprio Cristo. Lá em João isso fica claro, que João serve para interpretar aqui, porque lá em João Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Então, a palavra, a verdade é o próprio Cristo. Só que aí, lá em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, João 17, verso 17, ele diz: santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, toda vez que ele fala a verdade, está falando da Bíblia ou do próprio Cristo, que é a palavra encarnada. Tudo bem? Então, como que eu vou purificar a minha alma? Porque o problema da psicologia é a alma. Lembra que é a alma, é a psique. Né? O cara está com problema. Como que eu purifico a alma? Então, tendo purificado a vossa alma, pela obediência ao quê? A Bíblia. Obedecer a Bíblia. A verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, ou seja, né, a prática, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, não é um amorzinho qualquer, é um amor ardente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? Eu fui regenerado mediante o quê? Mediante a palavra de Deus, a qual ele é viva. Mais um texto que diz que a Bíblia é viva. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eterna, ou seja, permanente. Pois toda a carne é como erva, toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então, por que o aconselhamento tem que estar baseado na Bíblia? Irmãos, porque é ela que vai corrigir, repreender, né, confortar, como nós vimos, é ela que vai me tornar perfeito, no sentido de compreender as questões da vida, ser perfeito nas realizações, nas obras, porque ela é viva, é ela que vai discernir o que realmente está no meu coração, no mais profundo, é ela que vai trazer pureza para a minha alma. É a palavra, porque ela é viva e ela é eterna. Irmãos, nenhuma ciência é viva. Nenhum ensinamento de qualquer ciência é vivo e é eterno. Agora, a palavra de Deus é. E quem já experimentou a palavra de Deus sabe do que nós estamos falando. Para o ímpio, para o descrente, para o ateu, isso não faz sentido nenhum. A gente fala, o quê? Você colocar a base da cura emocional na Bíblia, você está louco. Mas é porque o cara nunca viveu, nunca teve uma experiência com as Escrituras. Ele não sabe que ela é viva, porque ele nunca experimentou dela. Agora, para nós que já passamos pela experiência do novo nascimento, irmãos, e sabemos o poder das Escrituras, nós não precisamos de nada mais que isso. Tudo bem? E o último texto aí desse ponto, Salmo 19, livro dos Salmos, também o Salmo 119, nós terminamos hoje, né? Quem está acompanhando aí os devocionários dos Salmos, terminamos aí o Salmo 119, você vê que o Salmo 119 inteiro
vai falar da utilidade, da grandeza da Escritura. E o Salmo 19 é um resumão do negócio aqui, né? Ele dá a síntese. E lá no verso 7 e 8, nos diz assim, falando da Bíblia, falando da revelação especial de Deus, né? Do verso 1 ao verso 6 fala da revelação geral, do verso 7 em diante da revelação especial, que ele chama ou de lei, ou de testemunho, ou de preceito, ou de mandamento, temor, juízo, por aí vai. Ele vai dizer assim, a lei do Senhor é o quê? Ela é perfeita. O que é algo perfeito? Algo que não tem debilidade nenhuma, nenhum defeito, nenhuma falta. A lei do Senhor é perfeita. E qual que é o benefício que ela traz? Restaura a alma. Ou seja, a alma ela pode ser danificada, é verdade. E o que vai restaurar essa alma é a lei do Senhor, porque ela é perfeita. O que mais que ele diz aí? O testemunho do Senhor, mais um sinônimo aqui para a Bíblia, né? Ele é fiel. Ele não é mutável, ele não fica mudando. Ele é fiel. E como benefício traz o quê? Sabedoria aos simples. As pessoas mais simples podem obter sabedoria para a vida através das Escrituras. E é assim que tem acontecido. Tem gente simples, às vezes iletradas, que conhece a Bíblia por ouvir. Não sabe nem ler, mas por ouvir. Tem mais sabedoria e sabe lidar com os problemas da vida de uma maneira muito mais tranquila do que muitos doutores. Porque o doutor, ele se estriba, ele deposita a confiança no próprio entendimento. Lembra lá de Provérbios 3? Não estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não coloque apoio no teu próprio entendimento. O doutor faz isso. Tem pós-doutorado, não sei do quê. E aí o cara não consegue lidar com as situações da vida. Você pode ser pós-doutorado em psicologia, com qualquer uma das escolas que você quiser, meu amigo. Isso não vai ser suficiente para trazer paz para a sua alma. Não traz. Porque não é a finalidade. Sempre vai faltar alguma coisa. A única que pode trazer sabedoria para você viver é a Bíblia. Então, dentro da teologia do aconselhamento, você tem que ensinar a Bíblia. O que mais ele diz? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O coração como a parte mais íntima também, sinônimo aqui de alma. E o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Irmãos, são situações que você vê a pessoa que está em angústia, que perdeu o desejo pela vida. Os olhos dela estão em trevas, o coração está em tristeza. Ela fala, eu já não sei mais o que fazer. A minha alma está em frangalhos. É isso quando você trata de pessoas que estão psicologicamente abaladíssimas, em angústia, em depressão, em pânico. É o que elas falam. E é justamente o que a palavra de Deus diz que ela tem poder para restaurar. Você está sem luz nos olhos, sem alegria para a vida, é ela que te ilumina. Você está sem alegria no coração, é ela que alegra. Você não sabe o que fazer na vida, é ela que te dá sabedoria. Você está detonado, é ela que te restaura. Então, quando nós observamos a ideia da teologia, do aconselhamento, nós precisamos lembrar que o meu aconselhamento tem que estar fundamentado nas Escrituras. Não vai ser o seu testemunho que vai restaurar.
Não, porque eu fiz assim com a minha mulher, olha, ficou bom, eu vivo bem com ela agora. Isso é pouco importa, meu amigo. O seu testemunho de vitória sobre os seus problemas não vai solucionar a vida de ninguém. O estudo, sei lá eu de quem, do doutor de psicologia, que estudou 222 ratos e descobriu que quando dava um choque no rabo de um, o outro ficava lá. Não vai te ajudar em nada. Porque aqui, ó, é dentro do coração. E só quem penetra, só quem tem poder de ser uma espada de dois gumes que penetra, é a palavra. É quando você é ensinado da palavra, quando você é confrontado com a palavra, quando você aprende da palavra, quando ela te ensina, quando ela te educa, que as coisas mudam. O resto é paliativo. O resto é tentar curar um câncer com um AS. Infantil ainda. Não adianta. A Bíblia é aquilo que tem condições de tocar na onde precisa ser tocado. Por isso que, dentro da teologia do aconselhamento bíblico, a base do aconselhamento tem que estar na Bíblia. Se você, como conselheiro, e veja, mas tem um livro de aconselhamento, nossa, que coisa boa. Um livro de aconselhamento, ele não é inspirado. É a experiência do autor que ele teve lá. Opa, parabéns para ele, que Deus o abençoe. Mas aquele livro dele também não vai ser a solução. O que vai ser a solução é o princípio da palavra. É o princípio bíblico. Tudo bem aqui? Então, esse é o primeiro ponto da teologia do aconselhamento. Ela tem que estar fundamentada na palavra. É a Bíblia. E aí a gente volta àquela questão. Você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que conhecer. É ela que permanece para sempre. Se tem alguma coisa que você tem que conhecer, é a Bíblia. Segundo ponto aí, dentro da teologia do aconselhamento. Não dá para tratar de aconselhamento bíblico desconsiderando o que a Bíblia fala sobre a essência do homem. Dois textos aqui apenas, são vários, mas dois textos aqui para você compreender. Primeiro texto, Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Todos abriram aí? Então diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Dentro da revelação da criação do homem, o homem, na sua essência, ele foi criado com duas partes apenas. Aquilo que nós chamamos de matéria, ou físico, que é o pó da terra, que veio do pó da terra, é o seu corpo. E o fôlego de vida, que aqui é chamado de alma vivente, ou ser vivente, dependendo da sua tradução, é o que te dá essa compreensão da vida, que foi o fruto do sopro divino na matéria. Então, biblicamente falando, nós somos dicotomistas. O ser humano, a essência do ser humano é corpo e alma, ou corpo e espírito. Lembrando que alma e espírito, na visão e da tradição judaica, é a mesma coisa. Significa a mesma coisa. Tá? O outro texto é Eclesiastes 12, verso 7, que fala do fim da vida. Então, Eclesiastes, abra lá, por favor. 12, verso 7. Antes que o pó
volte à terra como era, e o espírito, ou alma, tanto faz, volte a Deus que o deu. Quem que soprou na narina? Não foi Deus? Então o espírito volta a Deus, a alma vivente, a alma ou o espírito volta a Deus. Então, dentro da perspectiva do aconselhamento bíblico, você tem que tratar a essência do ser humano na perspectiva dicotômica. Na visão da cultura grega, que é a influência sobre as ciências, o homem é dividido em 3 partes, a chamada tricotomia, onde a matéria, o físico, é o corpo, né? A parte espiritual, seu fôlego de vida, é o espírito, e os seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos é a alma, é a psique. Na visão bíblica judaica, tentando aplicar essa ideia grega, tem hora que ele vai tratar desses pensamentos e emoções como se fosse uma situação, inclusive, ligada ao corpo. Tanto que Salomão vai dizer, o dia que você morre, morre contigo todos os seus propósitos, pensamentos, projetos e sonhos. Então, na cultura, na tradição judaica, essa ideia de alma que o grego traz, de sentimentos, emoções, parará, também está ligada ao corpo na visão judaica. E aí a ciência vai fazer aquela divisão que eu já apontei. O corpo é problema da medicina, o espírito é problema da teologia, e a alma é problema da psicologia. Na visão bíblica, não. Tudo é problema da Bíblia. Tudo. Pastor, mas o tratamento, o problema, você pode ter certeza que foi causado por uma questão bíblica. Abra sua Bíblia lá, por exemplo, em Provérbios. Capítulo 3. Vamos pegar só, a partir do 5, vai. Todo o capítulo 3 aqui, mas vamos pegar do 5 ao 8. Ele diz assim, confia no Senhor, como? Todo o seu interior, de todo o teu coração, tá? Todo o seu ser. Essa é a ideia. Não te estribes, o estribo lá do cavalo, não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece Deus em todos os teus caminhos. Não é só na parte espiritual, não. Em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e faz o quê? Aparte-te do mal. Qual que é o resultado? Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos, que aqui é sinônimo do mais intrínseco do seu ser, ou seja, refrigério para a tua alma. Tudo aquilo que a gente sofre, irmãos, é fruto de não aplicarmos aquilo que a Bíblia manda a gente aplicar. E eu ponho a corda no meu pescoço. Porque é. Por que eu estou enfermo? Desenvolvi enfermo. Ai, meu Deus, por que aconteceu isso? Pastor, agora, olha, está com diabetes. Me fiz 50 anos comendo goiabada, gente. Brigadeiro. Aí depois de 50 anos, irmãos, ora aí, que olha, eu tô com pé na cova agora. Não posso comer nada. Meu amigo, a sua saúde acabou porque você não deu ouvidos. Eu sei desse preço, então não reclama não, hein? O gordinho lá teve infarto, rapaz. Por quê? Justo ele. Ficou sobre o peso
mais da metade da vida. Tem 50 anos, até 25 anos, estava ali, bonitinho. Depois, consequência. Tupiu a veia, morreu, não deu tempo nem de respirar. De quem que é a culpa dessa história toda? De eu não ter escutado a palavra. De eu ter confiado na minha própria sabedoria, de eu ter sido sábio aos meus próprios olhos, de eu não ter apartado de uma prática mal, ou não como isso, todo mundo sabe que faz mal. Não é isso que eu quero. Eu estou tudo bem, ué. Eu estou ciente disso. Agora, se eu quero experimentar saúde e refrigério, então eu coloco em prática o que a Bíblia ensina. Ela vai falar da moderação. Ela vai falar do dia de descanso. Sabe quantos anos eu não tenho verdadeiramente uma segunda-feira de folga? Sei lá, nem eu sei quantos anos. Aí eu falo, puxa vida, olha só, a Bíblia não diz que eu tenho que ter um descanso? Tem. Aí eu não tiro, ué. Não, tem tanta coisa para fazer, não dá tempo, tem que acordar um, acordar outro. Amigo, vou morrer, os problemas vão cair do meu jeito. Mas eu estou ciente disso. Aí é desobediência destinada. Mas aí eu não posso reclamar. Não posso reclamar. O outro fumou a vida inteira, eu não sei por que deu câncer na laringe. Oh Deus é injusto com a gente. Você não deu ouvido, meu amigo. Não deu ouvidos. Acabou. Ouça a instrução do Senhor. São vários princípios que a gente não cuida, vai trazer o preço. Aí depois não adianta chegar no aconselhamento bíblico e falar assim, pastor, por que Deus permitiu isso? Pastor, por que Deus levou meu pai? Seu pai tinha, desde os 20 anos de idade, pressão alta, 18 por 12, 18 por 14, 18 por 16. Comia sal mais que, sei lá eu que come sal na vida. Mais que tudo. Tomava todas e mais um pouco. Por que ele morreu aos 29, 30 anos? Foi sábio aos próprios olhos. Achou que aquela vidona lá era uma vida boa para ele. Não temeu o Senhor, não confiou no Senhor, não se fundamentou no entendimento do Senhor, não endireitou, não reconheceu Deus nos seus caminhos. Vai acontecer. Aí depois vem perguntar por quê. Não é questão de por quê, meu amigo. As consequências da vida vai ter mesmo. Então não adianta falar, não, o corpo é da medicina, o espírito da teologia, a alma é da psicologia. Não. A Bíblia trata que o fabricante é responsável pelo todo. Ele nos criou, corpo, alma, e ele tem solução para os dois. É isso. Mas então eu posso desprezar? Não, é lógico. Deus mesmo nos deu a ordem de dominar e sujeitar as coisas. Então, a medicina está aí, maravilha, vai me abençoar. Tá. Só que muitas vezes você vai ver que a medicina ela vai ser um paliativo. Porque o problema daquela sua enfermidade está sendo uma prática bíblica que você está deixando. A medicina vem, ela me dá lá a insulina sintética para resolver o meu problema, já que o meu corpo não produz mais. Tudo bem. Mas mudou a minha prática de vida? Minha obediência, a moderação, o equilíbrio. Se não mudar, meu amigo, eu vou ter
as consequências. Então, ela vem como um paliativo, sempre. Você pega o cara, obesidade mórbida, vai lá, faz a bariátrica. Só que se não mudar o jeitão do cara, o que vai acontecer? Tudo gordo de novo. E outra, correndo risco de vida agora. Correndo risco de vida. Porque agora tem treinar, o cara vai estoura, vira um fiasco só. É problema só da medicina? Irmãos, se saúde fosse problema só da medicina, ninguém morria com os avanços que a gente já tem em medicina. Mas não é. A Bíblia coloca tudo num pacote. E às vezes o problema emocional, a falta de refrigério dos ossos, né, que é colocado aqui, é tão somente por uma prática de desobediência a algum outro. E às vezes a prática de pecado que a pessoa tem, que é um pecado velado, um pecado que não vai fazer mal para ninguém, mas o cara é viciado em pornografia. Ele não vai falar para você, ele não vai chegar na sessão e falar para você que ele é viciado em pornografia. Ele vai chegar para você e falar assim, pastor, eu estou tendo problema com a mulher. Ele vai falar que o problema dele é o cônjuge dele. Ele não vai falar, ele não vai chegar para você, pastor, eu tenho problema com pornografia, eu fico assistindo filme, entrando na internet e tal, não sei o que, tem masturbação, e por isso eu estou tendo dificuldade de manter a relação sexual com a minha esposa. Ele não vai falar isso para você. Ele vai falar que ele veio aqui conversar porque ele está querendo largar da mulher, porque ele está tendo problema com a mulher. E às vezes ele não vai abrir. Só que você tem que considerar o todo. Às vezes é uma prática física que está gerando um problema de relacionamento. Então, o conselheiro ele tem que estar olhando o todo. Que eu aconselhando, ele não vai te dar de mão beijada aonde que está o problema. Lembre-se. E aí isso faz o link, né, para os pontos seguintes. Então, veja, dentro da teologia do aconselhamento tem que estar baseado na Bíblia, e a Bíblia diz que o problema do ser humano, seja ele físico ou não, a solução vai estar nela. Eu preciso considerar isso. Tá? Outro ponto que eu preciso considerar, que a teologia me aponta, que eu preciso ter compaixão pelas pessoas. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos sujeitos a errar e a passar por situações. Eu já disse isso, talvez, acho que foi na primeira aula. O conselheiro, ele não é juiz. Quando a pessoa senta para conversar contigo, ela não está ali para você julgá-la. Está ali para ser ajudada. Ser amada. Com a sua piedade, com a sua bondade. Agora, para que essa piedade, essa bondade seja manifestada, você tem que ter compaixão pela vida delas. Compaixão sabendo que elas são tão pecadoras quanto você. Se você se sente o santarrão, você vai ser um péssimo conselheiro. Porque você sempre vai ser o julgador. E não o que vai acolher. O que vai caminhar junto. Né? Isso serve para qualquer área. O grande problema hoje, já que eu falei da medicina, até da medicina é isso, né? Você vai no médico e cada vez vai estreitando ainda mais as especialidades. Você chega lá, eu estou com dor no pé, então eu vou no ortopedista. O cara fala assim, não, mas eu não sou ortopedista de pé. Eu sou ortopedista de joelho, então você tem que ir no outro. Você vai no outro, que é ortopedista de pé. Aí você vê lá, ortopedista de pé, ótimo. Aí você chega lá e fala assim, não, mas nesse ossinho do pé eu não mexo. Você tem que ir no especialista do pé, do ossinho tal.
Aí vai você atrás do louco lá, que é especialista. Aí ele chega para ele, vai olhar o ossinho e tal, e fala, não, o seu ossinho e tal, ele tá meio esmagadinho aqui. Eu te dar um analgésico. Aí pronto, você vai te enfiar analgésico, você vai ficar tomando analgésico, porque o ossinho tá. Agora ele não viu porque que o ossinho tá lá, esmagadinho daquele jeito. Ele não olhou nem, não perguntou nem quantos quilos você tem. Ele não viu nem o tamanho da sua barriga. Falando, meu amigo, você com esse pesão aí, o ossinho vai virar um pó. Você que não diminui essa barriga. Ele nem fala isso, porque o foco dele é só o ossinho. Não adianta, irmãos. No aconselhamento, nós temos que olhar o todo. Porque ele vai falar, eu estou com um problema com a mulher, mas o problema não é a mulher. Ele está até em crise com a mulher agora. O cliente lá está caindo. Mas por quê? Porque com a prática dele de pecado lá atrás, ele já não consegue mais ter atração pela própria esposa. No ato íntimo, às vezes ele não consegue, ou desenvolve ejaculação precoce, porque vive numa masturbação miserável todo dia. Eu já perdi um casal por causa dessa porcaria. O pecado dele fez com que ele acabasse com o casamento dele. Para todo mundo, ele fala, o que foi? A mulher. Separei por causa dele, mas nada. Era o pecado dele. Então você tem que olhar o todo e ter compaixão, irmãos. Vamos ver alguns textos aqui. Gênesis 1, verso 26 a 27. Diz que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, não é isso? Então diz lá, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre toda a terra, sobre os répteis que pela terra. Então, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A ideia aqui, a teologia tem defendido que é a ideia de que Deus concedeu a nós atributos comunicáveis. Então Deus, quando nos cria de um modo especial, de um modo particular, diferente de todas as demais obras da criação. O problema é que nós vamos ver depois, né, no outro ponto, que o pecado estragou toda essa história. Mas eu preciso olhar ainda para as pessoas, mesmo que manchadas, mesmo que abaladas, mesmo que inclinadas para o pecado, essas ainda foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Porque se eu não olhar para o meu próximo como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu chego para ele e falo, não tem jeito para você não, viu? Se mata, porque, olha, você vai fazer um favor para todo mundo. Se eu não tiver compaixão, eu vou falar para ele, ó, meu amigo, passa aí num lugar aí, como um veneno e dá um jeito na sua vida, porque, ó, vai ser melhor para todo mundo. Isso é solução? Lógico que não. Porque as pessoas foram criadas à imagem e semelhança do Senhor. O próprio Cristo se fez carne para morrer por você, por mim, e pessoas que vão estar na luta aí contra o pecado. Eu preciso ter compaixão. O próprio Cristo teve compaixão. Né? A história da redenção é uma história de compaixão. Provérbios 14. Provérbios 14, verso 12. A Bíblia vai dizer assim, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o cabo dá em caminhos do quê? De morte. Tem gente que não consegue enxergar o quanto de mal está fazendo para si e para os outros. Na cabeça dele, ele está fazendo certo. Eu tenho que ter compaixão desse cara. Os efeitos do pecado sobre a nossa mente, irmãos, tirou a nossa capacidade, às vezes, de enxergar o óbvio.
Tanto é que você encontra, às vezes, em algumas situações de aconselhamento, pessoas tomando certos caminhos e atitudes que ele acha que é o correto. E que o filho, a filha, as pessoas que convivem com ele, estão recebendo aquela decisão dele justamente de modo contrário ao que ele pensa. Na cabeça dele, ele, sei lá, ser protetor demais dos filhos é uma demonstração de amor. E ele não consegue enxergar que a superproteção está sendo a desgraça da família dele. Que o filho dele está indo e caminhando passos largos para as drogas, para a prostituição, para uma série de coisas, porque ele mima demais, porque ele protege demais. Só que na cabeça dele ele fez aquilo lá porque ele queria o mal do filho? Não, para ele era um caminho bom. Só que no fim se mostrou um caminho de morte. E aí o cara chega arrebentado e fala, eu amei esse filho a vida inteira, olha o que ele fez comigo. E aí você vai ter que ter compaixão. Porque se você simplesmente apontar aonde ele errou, você acaba com o cara. Ele tem que chegar às próprias conclusões. Você vai só auxiliar ele a enxergar. Ao ponto dele chegar e falar assim, puxa vida, eu acho que eu super protegi demais ele. Eu falo, opa, talvez. E agora? O que a gente pode fazer então para melhorar isso? Para mudar essa realidade? E aí você vai caminhar biblicamente para ver o que é possível para ser feito. Mas na cabeça dele sempre foi, eu sempre quis dar para os meus filhos aquilo que meu pai não quis me dar, ou não pôde me dar. Para ele era um caminho certo, é um caminho direito. Só que foi justamente o caminho de morte para o filho, para a filha dele. Ele não preparou essa pessoa para viver. E ela achou que o mundo girava em função dela, e aí vai dar ruim. Só que para ele era um caminho direito. Eu preciso ter compaixão com isso. Porque o ser humano, ele foi manchado pelo pecado de tal forma que ele não tem discernimento nisso. Às vezes nós não temos, né, no nosso dia a dia, mesmo com a palavra de Deus constante nos nossos olhos, de vez em quando a gente ainda faz besteira. Quanto mais aquele que não tem a palavra de Deus, ou que não segue a palavra de Deus. Eu preciso olhar com compaixão para ele, para mostrar, meu amigo, você era um caminho direito aos seus olhos, mas infelizmente não era. Vamos lá ainda, Mateus 22. Mateus 22, 39. O 38 diz, este é o grande e o primeiro mandamento, falando do amor a Deus. O segundo, semelhante a esse, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um padrão de compaixão, irmãos. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu já falei na primeira aula, a gente vai referendar isso um pouco mais para frente no curso aqui, mas você não tem nenhum lugar na Bíblia, nenhum mandamento para você amar a si mesmo. Mas você tem um mandamento para que você ame os outros como você ama a si. Porque o padrão bíblico parte do pressuposto que todo mundo se ama. Até aquele que está num processo de autodestruição. Até aquele que pensa em suicídio. Ele suicidou porque ele deixou de amar. Não. Ele se amava. Ele se amava tanto, de um modo egoísta, que ele não suportou o sofrimento. E ele achou que não era possível ele, sendo quem ele era, passar por aquele sofrimento. Então, por isso ele preferiu. Ou passar por aquela vergonha. Por que muita gente se suicida? Porque descobriu que o cara tinha 10 amantes e 50 filhos fora do casamento. Aí o cara vai lá e se mata. Por que ele se matou? Vergonha. Não, amor a si. E o amor dele era tão grande que ele não admitia passar essa vergonha. É sempre assim. A Bíblia não trata de que você precisa aumentar o seu amor.
Muito pelo contrário, em todos os lugares na Bíblia ela vai falar assim, ó, baixa a bola, hein? Mortifica a carne, hein? Ó, olha para o outro mais do que a si, hein? Tenha humildade, hein? Porque o ser humano, por essência, irmãos, ele é um apaixonado por si. E é justamente por ser apaixonado por si que ele acha que ele tem mais direito que os outros. E isso é que tem destruído. Agora, quando eu olho para o outro como tendo o mesmo direito que o meu, com compaixão, aí eu começo a ficar preparado para poder ajudá-lo. Amar o próximo como aquilo que eu já me amo. Considerá-lo ele igual, ter mesmo padrão. Vamos lá ainda. 1 João 3,18. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 18. A exortação plena aqui que diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas amemos de fato e de verdade. Então, eu preciso olhar para aquele a quem eu estou aconselhando como alguém que é alvo do meu amor. A teologia bíblica me aponta que eu preciso fazer isso com compaixão, com bondade, que é aquele que o texto clássico que nós já lemos, Romanos 15, né? Que diz que devemos instruir e aconselhar com bondade. E Judas, verso 22 e 23, vai dizer assim, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui nós já estudamos esse texto, e aqui é a questão de fugir, né, das mesmas práticas. Mas compadecer, ter compaixão dos outros, tirar o cara que está na dúvida. Irmãos, o ministério de aconselhamento, ele exige paciência, compaixão, bondade. Volte lá para Romanos 15, para a gente relembrar o texto lá que a gente já viu nas primeiras aulas. Romanos 15, 14 diz, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. A prática do aconselhamento, que é a admoestação, ela precisa ter o conhecimento da Bíblia, mas não só o conhecimento da Bíblia. Ela precisa ser aplicada cheio de bondade, compaixão. Porque senão você não vai ser instrumento para edificar a vida de ninguém. Você só vai ser o carrasco do cara. E às vezes a pessoa, não é sempre, mas às vezes a pessoa ela vem com um desejo sincero de ser admoestada. Ela vem com um desejo sincero de mudança. Algumas vezes, não é a maioria, mas algumas vezes ela vem. E se eu não tenho compaixão, eu não consigo ser instrumento de bênção na vida dela. Então a teologia do aconselhamento bíblico, que tem que estar baseada nas Escrituras, considerando o ser humano como um todo, né? E que a realidade dele é uma realidade de consequência do pecado, eu preciso ter compaixão. Entendendo que só Deus pode transformar o coração dele. Irmãos, existe um princípio do aconselhamento que é fundamental, que é o amar ardentemente, como nós lemos ali, uns aos outros. Não só de palavra, não de língua, mas de fato
e de verdade. O amor é algo poderosíssimo. Quando nós conseguimos demonstrar para a pessoa um amor cristão, de fato, apesar das burradas dela, Deus faz milagres. Lembra da parábola do filho perdido? O que o pai fez para ganhar o filho de volta? Voltou, né? Acabou com tudo, né? Miserável. Aê, xaropão. E agora? O que você vai fazer da vida? O que você vai fazer? Acabou com o seu dinheiro, com a sua saúde, comendo bolota de porco. Te avisei. Você não ouve seu pai, seu miserável. A vergonha da família, ovelha negra. Foi assim que o pai fez com ele? Foi justamente o contrário. Ele correu, abraçou, beijou esse filho. Teve compaixão. Trocou a roupa dele. Deu uma festa. E esse amor constrangeu o filho ainda mais. Agora, o filho mais velho, que representava os fariseus, o que fez? Amou o irmão? Fez justamente a postura, cara. Esse seu filho aí, não era nem meu irmão mais. Esse seu filho aí, ó, acabou com tudo. Agora o senhor chega, ele estava morto, cara, e reviveu. Nós temos um momento maravilhoso de restaurar a família. O que é meu já é seu, cara. Agora esse seu irmão tinha morrido. Ele estava perdido. O amor faz toda a diferença. Às vezes o cara vai chegar contigo no aconselhamento e ele nunca foi alvo de amor. De ninguém. E no aconselhamento é a oportunidade que você tem, não só estar ali de investir o tempo com ele, mas demonstrando que você o ama. E no fundo, irmão, sabe o que as pessoas mais desejam nessa vida? Serem amadas. E não existe mensagem mais sublime do que a mensagem do amor de Deus pelo pecador. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando a gente não tinha absolutamente nada para oferecer. Essa é a mensagem mais impactante de todo o universo. O amor de Deus. E você, como conselheiro, você tem que transmitir essa compaixão, esse amor com as pessoas. A teologia bíblica me ensina isso. Quando Pedro nega Jesus, e essa culpa fica esmagando Pedro de tal forma que aí quando Jesus ressuscita, volta, e Jesus fala, ó, avisa para Pedro que eu quero conversar com ele. Nossa, deve ter sido um negócio complicado para Pedro. E aí a conversa que Jesus tem com ele, não é uma conversa de acabar com Pedro. Mas é uma conversa de restaurar Pedro. Pedro, tu me amas? Lembra da história? Jesus chegou a Pedro, já era, não tem jeito mais. Perdeu a vez ainda. Não. Ele dá a possibilidade da restauração. Isso é compaixão. E aquela restauração é que possibilitou Pedro fazer tudo que ele tinha que fazer. Então, tenha compaixão pelas pessoas.
lembre que Deus teve compaixão de você. Se não fosse a graça de Deus, às vezes nós teríamos feito coisas piores que os outros. Tem compaixão. E para terminar esse primeiro slide aqui, os 4 primeiros pontos aí, a teologia no aconselhamento, né? Ela me conduz a compreender e a reconhecer que a queda é uma realidade. Então, o reconhecimento da queda do homem, ou seja, do pecado na vida do homem e das suas consequências. Irmãos, o aconselhando, ele vai chegar contigo sendo o homem mais justo de toda a terra. Ele vai chegar e falar, meu irmão, eu posso conversar contigo? Eu preciso que você me aconselhe. Se você estiver já no ministério de aconselhamento, ele vai falar, eu preciso marcar um aconselhamento. Ele vai chegar para você como se o problema fosse tudo fora dele. E que ele é o injustiçado desse mundo. O problema não é como ele enxerga si, como eu enxergo ele. O problema é sempre fora. Nós vamos ver isso a semana que vem, de modo mais detalhado, a teologia nos aponta. Mas precisa caminhar nesse sentido. Reconhecer da queda do homem, do pecado e das consequências. Vamos ver esses textos aí que estão aí, que nos chamam a atenção para esse fato. Romanos, capítulo 5, verso 12. Nós citamos aí 5:8, né? Falando do amor de Deus. E aí, nesse mesmo contexto, lá no verso 12, ele falando de Cristo como segundo Adão, aquele que veio resolver o nosso problema do pecado, ele diz assim, ó, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? A morte, assim também a morte passou para quem? Para todos os homens. E por quê? Porque todos pecaram. A realidade do pecado sobre todos nós, mesmo os crentes, ainda estamos debaixo da ação do pecado. Fomos libertos da condenação. Mas o pecado não foi retirado da nossa vida. Nós ainda estamos lutando contra ele. Então, você, dentro da teologia do aconselhamento, você tem que lembrar que pode ser a pessoa que talvez você fale, nossa, fulano parece tão um anjinho. Nossa, uma pessoa tão bonitinha, ai, tão fofinho, como é que vocês falam aí? Às vezes, nossa, fulano é tão fofinho. Olha que cara de piedade que ele tem, dá vontade de apertar. É pecador. Miserável pecador. E às vezes, por trás daquela carinha fofa dele, aquele jeitinho bonitinho, de você fazer dá vontade de apertar, está escondido um miserável filho de Adão. Gente que às vezes na igreja tem um personagem que é um santo, anjo, mas dentro da casa é um demônio. E às vezes aí o filho, quando vem conversa, eu falo, não acredito. O fulano não. Nossa, essa mulher deve ter algum problema, rapaz. Essa mulher é louca. Ainda se viu falar do fulano. Teve uma vez no aconselhamento, o cara chegou assim e falou, pastor, o senhor não pode pensar assim do fulano. Fulano é um verdadeiro israelita. Falaram assim para mim. Eu falei, verdadeiro israelita mesmo, pecador miserável que crucificou o próprio Senhor Jesus. Todos pecaram. Inclusive você, inclusive eu. Então, o aconselhamento, ele infelizmente, ele vem cheio das consequências desse nosso pecado. Ainda em Romanos 3:23, né? O que vai dizer aí? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a realidade.
O aconselhando vai chegar para você, ele vai pintar o quadro assim, onde o mundo inteiro jaz no maligno, e só ele é o representante da justiça divina. E às vezes o cara tem uma lábia miserável que você não acredita. Mas não cai nesse erro. Porque a teologia no aconselhamento me assegura que todos pecaram. Todos. Não há um justo sequer. Vamos dar uma olhadinha lá para Gênesis agora. Esses últimos 2 textos aí para a gente terminar. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Então o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra da qual fora formado. Ou seja, a partir do momento que nós passamos a ser conhecedor do bem e do mal, a desobediência entrou, o pecado entrou, nem Deus confiou mais para deixar a gente no Éden. Vamos tirar ele daqui, porque senão ele vai tomar a árvore da vida, vai comer, e aí não vai ter mais jeito. Porque se ele comer da árvore da vida, ele vai viver eternamente na condição que ele está. Então, vamos tirar. O negócio ficou até feio que nem Deus confiava mais em deixar a gente na época. Tirou, jogou para a terra, para não correr o risco de nós pegarmos o fruto da árvore da vida e agora estabelecer, então, eternamente a condição que está. O homem pecou, irmãos. Esse pecado trouxe efeitos sobre todas as áreas da sua vida. E o pecado é tão miserável que às vezes nós pecamos e nem sentimos. Não tem aquele ditado, não, fulano mente que nem sente? Não tem um negócio assim? Por quê? O pecado se torna tão natural para o ser humano que ele nem vê que está pecando. E a maioria dos problemas do aconselhamento, a grande maioria, não vou pôr a totalidade aqui, mas a grande maioria é o próprio pecado. Que nós vamos começar a tratar semana que vem. Nós vamos usar aqui de modo especial os textos de Gênesis, né, os nossos primeiros representantes, aí você vai ver. Tanto um Adão, Eva, Caim. E aí a gente vai começar a se ver. Ver o que é a teologia, por que a teologia pede para que eu tenha cuidado com a relação ou com os efeitos do pecado sobre a mente humana. Que é aqui que está o negócio. Tudo bem? Então, começando aí a tratar a teologia, então, primeiro, a teologia bíblica do aconselhamento, ela diz, olha, o seu aconselhamento para ser bíblico tem que estar baseado na palavra. Você tem que olhar o homem por inteiro. Você tem que ter compaixão dessa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, reconhecer que ela é pecadora. Não é porque você tem compaixão, você vai deixar ela dentro do jardim do Éden, com a árvore da vida lá dando sopa. Você tem compaixão, mas você traça um plano que vai trazer solução e não piorar mais. Já vi alguns conselheiros querer tratar um problema da pessoa jogando a pessoa para mais perto daquele problema. A Bíblia não te dá, a teologia bíblica não te manda fazer isso, não. E pelo contrário, ela manda você fugir da aparência do mal. Ela manda você dar a volta.
Não, nós vamos te curar. Qual que é o seu problema? Você bebe muito? Então nós vamos num boteco, você vai vencer. Porque a força está em você. Pula fora disso. Não, o Espírito Santo não vai deixar que você beba. Para com isso, meu amigo. Não é função dele. Nós já estudamos isso em outro momento. O pecado jaz à porta. O teu desejo é contra ti. Mas a ti deve cumpre dominar. É você que tem que lutar contra ele. Ai, Deus, estou aqui, me ajuda. Vou dormir abraçado com a Bíblia hoje, para amanhã não fazer aquele pecado que o senhor sabe que eu estou com vontade de pecar. Amigo, Deus já te falou para você fugir. Já vi isso acontecer, irmãos. Uma situação, uma vez, o cara dormiu com a Bíblia abraçada e pediu assim, se o Senhor tirar o desejo desse pecado da minha vida, então eu sei que ele não te agrada. Em nome de Jesus, amém. Aí ele acordou no outro dia com vontade, era um homossexualismo, vontade de viver em prática homossexual. Falou, se o Senhor não tirou, então é porque não faz problema para o Senhor. E aí ele saiu do armário e foi viver a prática do homossexualismo. Com todas as letras. E aí você fala assim, mas rapaz, você conhecia a palavra? Você fala, não, eu falei com Deus, eu fiz uma prova de Deus, Deus não tirou o desejo do meu coração. Mas não é isso não, cara. Abra a sua Bíblia no último texto aí, ó. Jeremias 17. Não é assim não. Muito pelo contrário. A ti cumpre dominá-lo, a luta é sua. Você que tem que correr atrás do prejuízo, cara. Ele já te deu a salvação, arrependei-vos e crede, mas é você que tem que lutar. Deus não vai fazer aquilo que é responsabilidade sua. Jeremias 17, verso 9, para a gente terminar. Jeremias. Vai com fé que está na Bíblia aí. Eu sei que tem um livro aí que chama Jeremias. Achou aí? Jeremias 17. Eu vou ler. Vou ler a partir do 5, tá? Depois você lê inteiro lá também, joga. Qual que é o título que deram aí? O pecado engana e destrói. É um título bem interessante. Mas vamos lá. Assim diz o Senhor, verso 5. Maldito o homem que confia no homem. E aqui não é no outro, não. É no você mesmo. Tá? Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não é só no sentido, não, mas eu confiei no fulano, inclusive em si mesmo. Tá? É os dois. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morar nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, maldito esse homem. Agora o verso 7. Bendito o homem que faz o quê? Que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano da sequidão não se perturba, não deixa de dar o fruto. Aí agora o verso que eu chamei a sua atenção, que é o ponto aqui. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí o verso 10 vai dizer, o Senhor conhece, o Senhor esquadrinha, o Senhor sabe, mas nós não. Um dos pontos que a teologia vai te mostrar em relação ao aconselhamento é que todos pecaram. E que o coração do homem é enganoso. Ele é corrupto. E às vezes ele vai procurar a ajuda do conselheiro, não vai trazer a verdade, só para falar assim, não, eu conversei já com o pastor. Olha que miserável. É assim, o cara vem e tal, aí ele fala, não, pastor, eu estou com dificuldade, só mais sororar mesmo, né, tal. Por isso que dependendo do caso, eu sempre chamo 2, 3 vezes, chamo alguém para vir junto, né, chamo mulher, chamo filho, tal. Porque o cara vem, aí depois ele chega em casa, continua fazendo as mesmas coisas, mas assim,
Você continua fazendo a mesma coisa. Eu já conversei com o pastor. Mas o que o pastor falou? Entre eu e ele. Mas já está tudo certo. E eu não estou sabendo de nada, inclusive. Porque ele veio e me apresentou um negócio que não é nada daquilo. O cara é enganoso. O coração dele é enganoso, é corrupto. E às vezes ele vai procurar alguém mais experiente na fé para aconselhar, para ele ter um referendo para justificar a prática errada dele. Então, cuidado. Porque os homens são? Você vai ter compaixão dele? Sim. Mas sabendo que ele é pecador. Tudo bem aqui?